Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre uma empresa um pouco diferente, Marine Max. Na verdade, eu já falei dela no meu canal, tá? Não sei se vocês vão lembrar, porque foi numa live de Specialty Retail, então a gente falou de várias empresas diferentonas, vamos dizer assim. Essa aqui, ó, live sobre empresas de Specialty Retail, né, da Five Below, que é legal, City Trends tá sofrendo um pouquinho mais, mas é legal. A Thor também, depois fiz vídeo só dela, bacana. Né, a Olaplex, que a galera adora dos shampoos, a gente pode fazer um vídeo só dela depois também. E hoje é o dia da HZO, ou Marine Max, né, vai saber por que que é HZO, o código de negociação, que é uma empresa bem interessante, tá? Uma empresa pequena, para os padrões americanos, até para o padrão brasileiro, se bobear, né? Porque, vamos lá. É uma empresa de 700 milhões de dólares, alguma coisa assim. Então, é uma empresa pequena, claro, mas, né, tem muito negócio legal nos Estados Unidos que não necessariamente é de empresas enormes, consolidadas. Eu tô vazando todo no Chroma hoje, mas é porque eu tô com uma camisa meio verde. Então tá normal, eu já arrumei o Chroma pra live da semana que vem. Na verdade, eu até achei que não ia vazar tanto assim. Mas enfim, vamos lá. Aqui já começa a ficar um pouco ruim. Vamos assim mesmo, sumindo e tá bom. O que tem de legal? O que tem de interessante aí me chamar a atenção? Esquece aí a cotação. O que ela deu esse surge aqui nos anos, né, 2020? Efeito da pandemia também. Quase toda empresa que a gente fala aqui, ela teve um impacto da pandemia, seja positivo, seja negativo. E é importante a gente entender isso, né? Onde ela entra nessa história? Ela é uma empresa que trabalha com barcos, vamos dizer assim. Então, num primeiro lugar, ela é uma varejista de barcos, ou seja, vende barcos. Tá? Aí a gente vai ver os detalhes lá, o escopo. E ela tem diversificado cada vez mais em serviços correlatos, ou seja, né, por exemplo, administrar marinas, oferecer serviços, né, conjuntos, seguro, não sei o que lá, serviço financeiro, financiamento, esse tipo de produto, enfim. Então a apresentação vai ficar melhor. Ela trabalha basicamente com essa indústria, né, com essa cultura aí de lazer por meio de barcos. Né? Então, tem desde produtos mais simples até aqueles iates gigantescos e tal. Por que que ela disparou na pandemia? É meio óbvio, né? Então, essa cultura do o pessoal ficou preso em casa e depois passou a dar muito valor a atividades outdoor, ao lazer e tudo mais. Então teve um boom grande aqui em 2020, 2021. Não só a cotação, os números, a gente vai ver lá, eles melhoraram bem, tá? E agora eles parecem estar normalizando, mas a gente já vai ver o que é normalizar para esse tipo de indústria, né? Então 2020, 2021 meio que foi assim muito forte, inclusive sob o ponto de vista da sazonalidade. O que eu quero dizer com isso? Esse é um negócio bem sazonal que não dá para a gente ver muito, porque os números dela eram pequenos até uns anos atrás. Mas, assim, também é meio óbvio, né? Porque você vai ter num verão, assim, um número de vendas muito maior. Apesar de essa empresa estar baseada na Flórida, né? Ela tem unidades aí no mundo inteiro, né? Mas a base dela é na Flórida. Ainda assim, no inverno, né, tem uma diminuição do interesse, da atividade, e no verão a coisa dá uma acelerada. Então, a gente deve voltar a ver esse ano uma sazonalidade maior. Vou explicar na apresentação, mas basicamente a empresa, né, disparou. Tá? E essa acomodação que a gente está vendo em 2023 é uma acomodação nesses níveis aqui, tá? O guidance dela para 2023 é de 270 a 300 milhões de EBITDA, né? O earnings per share é um pouquinho abaixo, mas mais ou menos nesse patamar. E é um patamar muito bom, que para uma empresa que vale 700 milhões a gente vê lá em cima, 300 milhões de EBITDA é bem convidativo. Agora ela está com um pouquinho de dívida, porque ela fez uma aquisição grande em dezembro, que não entrou aqui ainda, né? Ele vai atualizar o resultado agora desse primeiro trimestre, né? Daqui a alguns dias, a gente já vê lá depois a dívida. Mas é uma dívida que está na casa de uma vez o EBITDA ajustado, ou seja, né? Nada demais também. Então, é uma empresa que cresceu muito. Ela aproveitou esse período aqui para fazer aquisições, foram várias aquisições, a gente olha na pandemia, então esse resultado ele deve mais ou menos se sustentar. Ela não gerou muito caixa aqui porque esse caixa está nos estoques, então ela está aumentando ali a quantidade de estoques, porque nesse período ela ficou sem estoque, ela ficou zerada de estoque, porque ela vendia tudo, não dava conta de vender o que chegava. Então agora eles estão construindo estoques de novo, por isso que deixou de entrar caixa aqui, mas
e eventualmente isso aqui vai normalizar. Veja, uma empresa cresceu muito, gera muito caixa, está numa situação razoável, aproveitou a crise, então os números dela são bem interessantes, tá? Agora vamos para a apresentação, né? Já dei um overview um pouquinho da empresa. Então tá aí, né? Então eles oferecem vários tipos de serviço, e aí tem a ver com lazer esportivo, lazer de pesca, ou, enfim, é lazer de barco, né? Não é muito minha praia, apesar de eu já até ter começado a construir um veleirinho pequeno. Isso é uma história para outra live aí eu contar, mas enfim, né? Vamos entender aqui um pouquinho melhor na empresa. As fotos são muito bonitas e tal, né? Dos negócios, então eles aí reforçam essa cultura, né? Do boating. Então, né, seria aí um way of life, né, um estilo de vida aí, enfim, a tribo dos barcos, né, basicamente isso aí. Então é uma forma de escapar do estresse, criar memórias, é uma forma de lazer, vamos dizer assim, né? O povo floreia demais também, né, o bom e velho lazer. Enfim, a empresa no ano de 2022, só para a gente ter uma noção, lembrando que o resultado que saiu agora essa semana é já do primeiro trimestre de 2023, né, no calendário dela. Então, vendas na casa de 2 bilhões, o same-store sale positivo, em cima de uma base muito forte de 2021, né, que disparou por causa da pandemia, ou seja, 2022 continuou melhor ainda. Né, um earnings per share ajustado aí muito bom de 9. O guidance para o ano que vem é 8 e pouco, tá? O earnings per share ajustado, que ainda tá bem bom. Enfim, esse é o valor de tangível, né? A gente pode ver nos indicadores depois, né? De patrimônio material dentro da empresa, que é bastante coisa. É basicamente porque ela tá barata, né? Então, você vê esses valores aqui são bem altos, uma margem bruta que é boa, considerando que o principal negócio é vender barcos, tá? Então, a gente já vai ver que ela tem vários serviços diferentes que ela está querendo crescer, e serviços que têm margens mais altas. Esse é um mecanismo bem interessante dela para o futuro. Opa, tô com a canetinha aqui, esqueci. Mas essa margem aqui é legal para a empresa como um todo, considerando que só ser um varejista de barco, ela teria uma margem um pouco mais modesta, tá? Mas esse é uma das alavancas, ela pode conseguir margens bem maiores à medida que ela for diversificando um pouco o negócio dela e também em outra, né, em outro nível e melhorando o mix dos produtos. Então, uma das grandes aquisições que ela fez recentemente foi de uma marina lá que trabalha com produto premium. Então, esse tipo de produto vai agregando margem para ela também. Então, tá aí, tem a galera no iate. Aqui é né, um barquinho mais simples e tal. Bem que esse simples aí, né, deve ser top. Vamos lá, um overview da empresa. Ela está em mais de 125 localidades em 21 estados americanos, ou seja, bastante, né? Até um lugar que não tem mar lá, deve estar nos rios da vida e no mundo inteiro. Então, ela tem começado essa expansão mundial mais recentemente, né, com aquisições e tal. Então, ela tem marinas no Caribe, agora na Europa com a IGY lá, a gente já vê. Ou seja, né, a empresa está no momento legal de expansão. Então, eles trabalham com 44 marcas aí, né, premium, 5 são exclusivas dela, né? Ela é a maior empresa de barcos, iates e super iates no mundo. É muito estranho, né? Falar isso muito fora da nossa realidade. O que a gente é bom, né, fazendo? A gente tem marcas premium, nosso foco no consumidor, empresa, né, baseada em tecnologia. A gente tem 57 marinas, isso aqui é legal, tá? Isso aqui cria uma sinergia muito grande para eles. Tipo, uma coisa é vender o barco, outra é você operar as marinas, que é onde os barcos ficam, que aí você oferece um serviço pro pessoal, você cria engajamento, lança um evento, entendeu? Enfim, aqui o storage units available, vamos lá. Então, por que a MarineMax, né? A gente, ó, o ecossistema, né? Então, isso aqui é criar um ecossistema, tá? Você não tá lá só vendendo produto. Você está oferecendo um monte de coisa para a pessoa que está comprando. Então, ó, a gente ensina, faz aí um seminário sobre pesca, dá aí, né, uma capacitação aí para os capitães, o pessoal que dirige, o quê? Conduz os veículos aquáticos, aí é o programa específico para mulher, para criança. Então, isso aqui é construir um ecossistema, é fomentar aquele estilo de vida lá, né? Oferece serviços, né, diretos aí, estado da arte, os equipamentos e manutenção, enfim,
coisas do tipo, não sei nem explicar exatamente o que, tem aplicativo, tudo online, faz evento, faz festa, encontro de donos, boat shows de consumidores, férias atrás de mim aqui, Marine Max Vacations, ou seja, assim você consegue agregar um valor em cima de uma operação simples de varejo, né? Tá aqui o time de gestão, né? Destaque para os anos de operação deles aí, bem pessoal experiente. Então a gente tem contrato exclusivo, a gente é a empresa, né? Não eu. Contratos com marcas premium, alcance global, enfim, approach do consumidor, plataformas de crescimento, cultura, essa parte a gente passa mais rápido, né? Alguém tem algumas das marcas que eles trabalham, obviamente não sei, né, dar nenhuma informação a mais sobre isso, mas tem cara de ser, de fato, isso é um belíssimo iate, né? Dá pra ver pelo radarzinho aqui que é top. Ela pega produtos premium, né? Esse é um ponto legal que é meio que camuflado, né? É o que o Peter Lynch chama de hidden assets. Escrever em inglês aqui, a chance é errada grande. O que seria isso? Eles têm várias das marinas que eles operam, que a gente falou lá, né? Desculpa, na verdade, aquele número é das marinas próprias, né? 57 marinas. Desculpa de novo, estava certo da primeira vez. Eles operam 57, algumas são deles, tá? O real estate, a propriedade. E por que eu tô falando isso? Porque não é uma propriedade barata, né? Vocês podem imaginar. Tem localidades legais, um terreno grande, próximo ao mar ou algum rio e tal. E esses ativos imobiliários, eles estão lançados no balanço da empresa por custo básico de aquisição depreciado. Então, o que eles comentam, né, o que está bem atrás aqui, que o fair value, que seria o valor justo, né, o valor de mercado hoje, é muito mais alto do que está no book value. Então, esse é um hidden asset, né? É a definição de hidden assets. São ativos que uma empresa tem, né, que por algum motivo não estão bem refletidos o valor econômico deles dentro do balanço. Então, isso aqui é interessante, essa diversificação deles através desse, né, de possuir essas marinas. Você, né, tem lá uma operação de real estate, você consegue agregar receitas, né, a mais e, né, por que não ter um ganho com esses ativos dentro do balanço, que com o tempo, conforme você vai amadurecendo a operação, eles tendem a valorizar, né? Então, isso aí é bem legal também, tá? A receita, olha o quanto que já gera de receita, né? Vai juntando um dinheirinho aí da receita de operação dessas localidades, tá? Oportunidades deles para crescimento. Então, aquisições, eu falei que eles foram muito ativos em aquisições, tá? Fizeram várias compras. Então, essa é uma indústria que é muito fragmentada, não tem tantos grandes players, é muito pulverizada, e eles estão aproveitando esse momento para, né, fazer aquisições e crescer além do momento favorável, né, da venda de barcos, né? Então, ó, dá para crescer em dealerships, seria, né, um varejo mesmo lá, né? Um dealer é tipo concessionária, a tradução, né? Mas é tipo você vender lá uma marca determinada lá, ser um dealer dessa marca de barco. Então, né, oportunidades de crescer no varejo, em serviços para super iates, em marinas, em tecnologia, em serviços financeiros. Então, você vê que eles complementam bem, né? Eles completam bem a carteira de produtos e serviços que eles têm para crescer como um todo nessa enfim, né, nesse segmento, né, criar o ecossistema mesmo. Então, tem uma oportunidade grande de ganhar margem, porque onde eles são maiores hoje, dealerships, é onde a margem é menor. Então, conforme for diversificando isso aqui, a tendência é a margem expandindo naturalmente. E ainda tem aqui um brand expansion opportunities, né, que seria crescer, né, em novas localidades e outras coisas. Né, ser o crescimento orgânico, vamos dizer assim, né? Tem mais marcas aqui, adicionando valor, tá? Com aquisições. Essa aqui, ó, foi a aquisição que eu falei que foi grande recentemente. IGY Marinas. Eles ganharam participação em outros localidades ao longo do mundo. Subiu o ticket, né? Estão trabalhando agora com barcos mais de valor agregado maior e tudo mais. Além disso, outra vertical interessante, digital. Então, digitalizando o serviço, né? Tanto da empresa para fora como da empresa para dentro, que é o que eu sempre falo. Então, tem um aplicativozinho, se você quiser lá, né? Agendar alguma coisa, pagamento, lá o teu serviço da Marina, mas também da empresa para dentro. Então, usando, né, as ferramentas para fazer marketing digital, analytics, né, usando a inteligência artificial para entender
comportamento dos consumidores, oferecer coisas melhores e coisas do tipo, tá? Então eles acabaram de criar, né, uma New Wave Innovations, né? Seria tipo né, uma divisão de tecnologia para acelerar isso aí, né? Acelerar esse desenvolvimento tecnológico da empresa. Onde estão as oportunidades de margem que eu já tinha comentado, né, que eu falei aqui atrás, né? Hoje, onde eles são grandes é no segmento de menor margem. Então, as outras verticais de crescimento trariam junto margens maiores, que é, né, os negócios digitais, né, um serviço, né, maior nas marinas, que mais, né? Outro serviço aí de super iates aí que vier, que ela está agora mais presente, parte de manutenção, né, serviço, peças de reposição, e está escrito aqui Financial Services atrás de mim, serviços financeiros, né, seguro, financiamento e tal. Então você abrange tudo que um cliente, né, que está nesse meio precisa, você oferece, e tudo isso aqui tem margem bem maior do que vender, né, do que vender no varejo final. Bom, então eles comentam aqui, né, que tem um mercado imenso para crescer ainda, tanto em outras marcas, expandindo em outros mercados, ou seja, né, ela tem muita avenida de crescimento para frente, tá? Então eles têm vendas aqui, bom, eles são marcas específicas lá, que dessas marcas são 19% do mercado, né, total. Então, para a gente ter uma noção. E o que eles fizeram muito bem nos últimos anos, aquisições, né? Então, olha só, de 2019 até agora, janeiro de 2023, né, mais conhecido como agora, ao tanto de coisa que eles compraram, né? Desde coisas mais simples, né? Um dealer aqui, uma empresa de seguros, até coisas grandes, tipo, cadê a EGY? Isso aqui foi grande, tá? Isso aqui foi bem grande, agregou já resultado, muita sinergia, diversificação e tudo mais. Então você vê ó, que eles fazem aquisições, por exemplo, de um dealer, né? Tal, como se você comprasse aí mais uma concessionária e tal, ok. Né? Aí, numa empresa de serviços para super iates, que imagina isso aí deve ter, sei lá, se é manutenção, se é tripulação, sei lá o que oferece, mas uma porcaria dessa aqui deve precisar de muitos serviços associados. Aí, uma empresa de tecnologia associada a esse mundo também. Aí, uma empresa de seguros associada a esse mundo. Mais uma empresa de serviços para super iates. Outro dealer que veio junto com uma marina. Né? Um cruiser yachts, isso aqui acho que deve ser uma fabricante dos barcos. Né? Mais um dealer que veio junto com um storage, né? Que deve ser interessante. Aí outro boat dealer, mais uma empresa fabricante de produto, mais uma empresa de serviço. Então você vê que eles estão fazendo aquisições diversas, né, dentro desse meio, desse ecossistema. Mais uma aqui ó, de construção, se é de construção não de barco, mas de marinas, tá? Então eles agora têm dentro do grupo uma empresa que é especializada em construir. Então eles podem, né, aumentar esse desenvolvimento do real estate. É a mais recente Boat Zone de tecnologia também. Então, dá para ver que eles estão crescendo em todas essas novas verticais, tá? Com aquisições, não só desenvolvimento. Então, o SG da vida, ou mais um overview aqui financeiro do ano. Então, receitas up 12%, mas isso aqui já é muito bom, porque 2021 foi bem forte, tá? Margem bruta crescendo, o earnings per share foi muito forte, né? Isso aqui é o que tem no balanço só de propriedades e equipamentos e tal, né? Que é tangível, ou seja, bastante, porque a empresa vale 700 milhões, né? 500 milhões de tangível. Tem uma posição de caixa sólida, fazendo, né, o comentário que agora ela tem um pouquinho de dívida pós, né, aquisição, mas é uma dívida sob controle. E tem mais isso ainda, eles ainda estão prontos para fazer mais aquisições. Take advantage of opportunities, está escrito aqui atrás da minha cadeira. Ou seja, mesmo fazendo tudo isso aqui de aquisição, né, claro, a maior parte aqui é pequena, não foi grande. Eles ainda estão em condição de aproveitar de repente, uma ressaca dessa indústria, desse setor, depois de 2 anos muito bons, e ir lá e comprar concorrente, fazer aquisições de sinergia também. Enfim, aqui a gente vê a evolução da empresa nos últimos anos, se não ficou claro lá no gráfico do Fundamentei, só atenção que eles pulam uns anos aqui, tá ficando meio esquisito. Aqui esse é 2022, esse verdinho aqui, escuro. Né? Parece que é um crescimento absurdo, né? Mas é um crescimento bom, 16% de CAGR de revenue, de receita, tá bem bom. Tá? Então, o crescimento vem de aquisições, de negócios de margem mais alta, de novas marcas,
ganhando market share esse ano. Esse trimestre, eles ganharam muito market share, porque eles estimam que o mercado caiu cerca de 30%. Foi a queda do mercado agora nesse mês de dezembro, coisa assim, né? No final desse trimestre. E os caras ficaram flat. Então, eles estão ganhando muito market share. Que mais? Mais outros negócios de margem mais alta, né? Marinas, high business. E o core business dele, né? O same store growth, na casa de 14% em 2022, tá? Muito bom. Já adiantando que no primeiro trimestre de 2023 ficou flat, ficou menos 1%, eu acho, o market share. Ou seja, tá bom, né? Ainda tá muito bom. Em cima de uma base sólida. Isso aqui ainda estamos falando de 2022, só para ter uma noção do revenue mix, né, no mix de receitas. Então, 73% da receita, né, 3/4, vem ainda da venda de barcos, do varejo, né, dealership. Então, é aqui que eu falei, tem muito espaço para crescer nessas outras linhas e ganhar margem, porque tudo isso aqui tem margem mais alta do que vender barco. Ou seja, tem muito potencial a empresa para crescer ainda, né? Tem muita coisa para desenrolar. E isso aqui tem potencial para crescer também, foi o que a gente viu lá atrás, né? Uns celulares para trás, né? As vendas lá, esse aqui, ó. As vendas das marcas exclusivas e tal, né? Ainda é pequena perto do mercado. Então, esse grandão ainda tem muito espaço para crescer e o resto tem muito espaço para crescer, inclusive crescer o share aqui no mix de receita deles, né? Então, isso aqui seria um resultado operacional, pre-tax, né? Sem contar os antes dos impostos, também cresceu muito. Lembrando, né? Tá pulando alguns anos aqui, tá? Calma, não tá crescendo tanto assim, mas é muito forte, né? 44% pre-tax. E aqui a gente vê outra coisa que falamos ontem no vídeo da Tesa, né? Alavancagem. Desculpa aí. Falar e escrever ao mesmo tempo é difícil. Alavancagem operacional. É exatamente isso aqui que está acontecendo. Operacional. Tá? Dá risada aí. Tenta fazer para vocês verem que é difícil. O que é alavancagem operacional? Né? Eu expliquei bem no vídeo da Tesla. Quem não viu pode ir lá ver. Mas basicamente cresceu 16% a receita. 44% o resultado operacional. Ou seja, a empresa vai ganhando margem, vai ganhando escala, né, vai crescendo mais ao longo de cada linha lá do DRE. Né? E esse crescimento, sim, é expressivo. Tá? É bem, bem forte, 44%. Enfim, aqui ainda falando de 2022, como o ano foi bem melhor que 2021, que já foi um ano forte, então melhorou a receita, melhorou a margem bruta, melhorou o resultado operacional por tax, melhorou o earnings per share, só alegria, né? E agora a gente começa a falar finalmente do primeiro trimestre, né? Q1 de 2023. Desculpa aí, apertei um botão que não podia. Agora sim, é o resultado que foi divulgado nessa semana, acho que saiu quinta, quarta, quinta dela. E a gente está falando já de 2023, certo? Então a receita ainda veio muito forte, tá? Um crescimento bom, né? Em cima de uma base muito forte. Então, no top line tá uma maravilha. A margem bruta expandiu também, muito bom. Isso aqui vem das aquisições, vem desses produtos que tem um mix melhor, né? Tipo essa IGY aí que fez diferença no resultado, trabalha com super iates e tal, tem uma receita, uma margem melhor, e do crescimento no mix daqueles serviços, da operação de marina, das outras coisas agregadas. A empresa conseguiu expandir no momento de aumento de custos e tudo mais, tá? Muito bom. O resultado operacional, aqui medido pelo EBITDA, né? Não sei porque que eles estavam falando de pre-tax antes de EBITDA aqui, mas faz. Esse veio um pouquinho mais modesto, né? Esse caiu um pouquinho, na verdade, até. Mas quais foram os motivos? Primeiro, eles viram muito aumento de custo relacionado a essas aquisições, o que é normal, falo sempre nos vídeos. Quando você está fazendo um monte de compra, você põe uma estrutura para dentro da tua empresa, que às vezes é redundante, às vezes não é eficiente, então é normal ter um aumento de custos. E eles viram um aumento de custos de inflação mesmo dentro da empresa. Então parece meio estranho, né? Porque a gente está vendo expansão de margem bruta, né? E teve aumento de custo bruto aqui em cima, né? Que pesou. É que esse ganho pelo mix e pelas receitas complementares ele é muito grande, então ele mascara isso. Então a empresa está vivendo um aumento de custos que é bem assim administrável, né? A parte é temporária que vem das aquisições, parte com o tempo eles vão, né, ajustando em relação a pricing e tal. Então, assim, embora 2023 pareça que vai dar uma acomodada boa,
né, ainda assim é um resultado bom. O guidance para o ano não é de tanta diferença assim, tá, de earnings per share. O guidance para o ano é uns 7 o gap e uns 8 o earnings per share ajustado, que é um pouquinho abaixo do de 2022, mas ainda muito forte, tá. Enfim, outros indicadores, então a empresa, né, diminuiu um pouquinho o caixa porque eles fizeram uma aquisição. Agora, né, o valor de PPI que aparece nos indicadores da Fundamentei está lá em cima, quase o valor do mercado da empresa. Os estoques estão lá em cima, tá? Então isso aqui, tem muita gente que bate o olho e acha um problema, fala, que tá com estoque encalhado. Ele não, sabe o que que foi? No ano passado, em 2021, não tinha estoque, ela não conseguia manter estoque porque chegava, ela vendia, chegava, ela vendia. Então eles até comentaram no call e falaram, pô, é bom a gente ter alguma coisa para mostrar nas lojas, né, nas concessionárias, porque não tinha antes. Então esse aumento de estoque aqui não é preocupante, tá? É normal, porque a empresa está reconstruindo um estoque saudável, assim, né, de operação, que 2021 e 2022 não tinha, porque simplesmente estava vendendo tudo. Tá? Eles comentaram que, inclusive, em relação a 2019, ajustado para as aquisições e tal, é um estoque que ainda está baixo, tá? Que o ideal seria até aumentar um pouquinho. Por isso que a gente não vê tanta geração de caixa, mas é normal, a hora que isso aqui estabilizar, né? A geração de caixa tende a normalizar em relação ao EBIT, né? Seguir o EBIT da maneira mais próxima. Então isso aqui é, na verdade, até um pouco saudável, tá? Quando normalmente é uma preocupação, a empresa aumentar muito o estoque assim, pode ser que tá ficando encalhado, mas não, tá se recuperando. Então é isso, né? O patrimônio líquido vale mais que o valor do mercado da empresa. Tá? Enfim, não sei o que é esse ratio aqui, de liquidez, sei lá. Prioridades para emprego de capital, né? Manter a solidez do balanço, CAPEX, né? Investimento nas marinas e outras estruturas e em tecnologia também, aquisições e, em última instância, né? Fazer alguma recompra se for vantajoso, tá? Então, legal, você vê que eles têm foco em manter a empresa saudável e, quando sobrar dinheiro, crescer. Foi exatamente o que eles fizeram. Por que teve tanta aquisição? 2019, 20, 21, que a gente estava vendo. Foi justamente quando o mercado estava bombando. Aí pega a grana e usa para crescer. Né? Muito legal. É mais interessante, pensando no longo prazo, que a empresa faça isso, do que, por exemplo, distribuir um dividendo extraordinário. Né? Porque, ok, não é ruim um dividendo extraordinário. Mas, tipo, a empresa tá com bala na agulha, né? Para subir de patamar e ela só te devolve o dinheiro, né? Se ela tem chance de crescer, é melhor crescer. Quais são os highlights aqui de investimento? Parceria com marcas premium. Essa aqui é a mesma coisa que a gente viu lá atrás. Tá acabando aí, ó. Foto bonita. Né? O que tem no apêndice? Acho que vai ter os números aqui. Então aqui é a reconciliação entre EBITDA e lucro líquido. Não tem nada de muito interessante. Enfim, acabou, né? Essa foto mais esportiva. Então, MarineMax, resumo, né? No Big Picture, muito interessante, a empresa deu um salto nesses 2 anos aí muito forte. E 2023, por mais que esteja acomodando, como ela fez aquisição, ela diversificou, ela abriu novas verticais, a acomodação dela tem de ser muito perto desse ano de 2021, que foi um ano muito forte de pico, tá? Então, isso aí é muito positivo, é aquilo que a gente falou, ela gerou muito caixa aqui 2020 e 2021 e ela foi lá e meteu a aquisição para crescer e gerar valor de uma maneira sólida, tá? Então ela ainda não paga dividendos, mas ela fez aí uma outra recompra pontual. Nesse momento que ela está fazendo aquisições, que essa dívida líquida subiu para acho que, né, não é a hora de fazer recompra nem de pagar dividendo, a empresa está certa, está crescendo, está evoluindo. E quando vier um ciclo novo forte, aí ela vai crescer muito mais, né? Porque ela está numa base muito mais ampla. Se a gente vir aqui e olhar nos indicadores, o que eu falei da geração de caixa, tá? Esse ano você pode olhar, pô, mas veio fraco, mas é porque ela está aumentando os estoques, né? Aumentou 300 milhões lá nos estoques, que é mais ou menos isso aqui. Então, a hora que normalizar, aí vai tender a seguir mais ou menos o EBITDA, né? Que é o que a gente espera no longo prazo, que o guidance esse ano é 270 a 300 milhões de EBITDA, ou seja, né, bastante caixa. Vamos ver aqui os indicadores, só para a gente ter uma noção. Isso aqui é ridículo, né? O Price Sales Ratio deles, Price Book Value. Então a empresa está num valor muito interessante. É provável, eu falei até ontem no vídeo, é muito difícil a gente dizer o que o mercado está achando, né? Você não tem como saber. Mas é provável que o mercado imagine que esse resultado bom dela é fruto de um ciclo forte, que depois vai acomodar e ela volta ao normal. Mas a gente já viu, né, que o normal dela vai ser isso aqui. Vai ser mais ou menos números nessa linha aqui, um pouquinho abaixo aqui. Ou seja, né, tá muito, muito bom.
Tá tudo ridículo. Qualquer coisa aqui que você pode escolher. Price Earnings, Price EBITDA, o Price Sales Ratio, o PEG lá do Peter Lynch também é ridículo. Price Book também. Esse até Price Book dá pra ver. O único que não é bom indicador aqui é o Price sobre o Operation Cash Flow, né? Por quê? Porque eu expliquei lá, né? O fluxo de caixa operacional tá ficando preso no capital de giro, nos estoques principalmente. Então, olha só, muitas vezes esse é o melhor indicador para a gente ver, né? Como é que tá a empresa. E nesse caso aqui é o único que não serve. Engraçado isso, né? Mas enfim, qualquer coisa, o market cap 700 milhões, o EV vai ficar um pouquinho maior agora porque vai ter dívida, tá? Mas acho que é 200, 300 milhões de dívida, tem que ver lá. Uma coisa nessa linha, nada demais, vai ficar 1 bi de EV. Ainda assim, tá muito bom, tá? Então, todos os indicadores aqui estão muito, muito tranquilos. O EV/EBITDA vai aumentar um pouquinho essa relação, mas ainda é muito bom, tá? Isso aqui foi vendas recompras, que mais? Dividendos, quando eu comentei, né? Ela não paga dividendo, então não tem dividend yield, mas fez uma recomprinha lá, 3% agora que eles vão. Eles estão muito agressivos em aquisição, né? Provavelmente não deve ter tanta recompra, mas esse é um case claro de crescimento, não de retorno de capital. Rentabilidade, é que a gente comentou muito, né? É uma margem que para dealer, né, de qualquer coisa, de carro, de barco, não sei o que, é boa, porque tem outros serviços agregados, além de trabalhar com marcas premium, né, te dá esse pontinho a mais de margem. Então, ela, além de tudo, ela ainda tem um pezinho, um quê nesse segmento de luxo, tá? Não é tudo que ela faz, tá? Mas ela tem um pezinho, parte do negócio dela é luxo, que é super iates, né? Não precisa explicar por quê. Coisa para bilionário, nem 6 milionários só. Então, tem muito potencial para expandir essas margens aqui. Esse é um ganho de longo prazo bem interessante e tal. O resto, né, é tudo super tranquilo, tem muito CAPEX. Embora, se eles decidirem, né, desenvolver mais marinas e tal, isso aqui pode vir a aumentar, possível, né? Mas a princípio não. O stock based compensation deles é de boa, tá? Aqui aparece alto por quê? Porque o operational cash flow tá muito baixo, tá? Mas não é alto. Então esse indicador também não é bom. Aquilo que a gente falou lá de PPE, de Property, Plant and Equipment, imobilizado, que no caso deles são os imóveis, está subavaliado dentro do balanço, tá? Porque é preço de aquisição, custo de aquisição mais depreciação. Então está bem subavaliado aqui. Bem redondinho. Que mais? Os retornos sobre capital é bom. São muito bons os números dessa empresa e tudo indica que eles vão continuar no patamar bom. Então, o CAGR de crescimento é ridículo, igual a gente falou, né? 40 e poucos por cento o operacional. Né? É esperado que agora 2023 e tal deu uma acomodadinha, porque 21 e 22 foi muito forte. Mas vai acomodar num patamar já muito alto. Isso é legal. E depois, quando, né, passar essa ressaca aí, volta a crescer forte. Mas é muito, muito bom mesmo. Alavancagem, como eu falei, agora vai ter a dívida dessa aquisição, mas vai ficar uma vez o EBITDA. Então, tranquilo também, sem estresse. E é isso, pessoal. A HZO Marine Max é um negócio pouco conhecido, né? Pequeno, mas eu achei muito bom. Tá? Quando eu olhei, gostei bastante. Achei redondinho, combinação, né, no crescimento forte, no crescimento com valor, né? Então, para quem gosta de separar aí empresas de valor de empresas de crescimento, tá aí, né, comprovando, né, que não precisa ser assim. Dá para você achar empresas de crescimento em valor muito interessante, é muito difícil de achar. E acho que os fundamentos são bons, esse pezinho no luxo ajuda muito, essas verticais de crescimento em outros segmentos complementares é bom, esse potencial de aumento de margem por estar agregando outros serviços é bom, né? Esses hidden assets, querendo ou não, né? Difícil você comprar uma empresa por causa disso, mas é um ponto positivo a mais. Então eu vejo muitos pontos positivos e ponto assim que a gente pode colocar de risco, né? Só, sei lá, dar uma piorada no mercado. Mas a gente tá vendo o mercado piorando muito, caindo 30% e os caras flat. Same Store Sales ali, eu não coloquei porque não tinha na apresentação, mas o Same Store Sales desse primeiro trimestre foi menos 1%, ou seja, zero. Enquanto o mercado caiu 30%. Ou seja, né, eles estão ganhando um share violento, estão mostrando, né, imprimindo essa força de ser o principal player do setor. Então, acho bem legal. Mais uma empresa aí para a gente balancear. Falamos de Tesla, empresa enorme, a SML, empresa gigante, agora uma pequenininha. Então, para o final de semana aí, vou buscar mais uma empresa interessantezinha, um pouco fora do radar, para a gente balancear empresas grandes, conhecidas, menos conhecidas, ter um pouquinho de tudo.
E deve ter vídeo da Cielo, acho que domingo, né? Domingo a gente faz o vídeo da Cielo, é a primeira empresa que divulgou os resultados, depois a Camil. Beleza, pessoal? Então, excelente final de semana aí para todos vocês. Vai ter vídeo sábado, vai ter vídeo domingo, provavelmente Cielo e mais uma do exterior aí que eu vou escolher a dedo para vocês. E aí, segunda-feira, live no Fundamentei, terça no canal. Tamo junto aí, acelerando os resultados nesse trimestre. Valeu, pessoal, por hoje era só. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu!